Então vamos de novo. Ergue a mão de novo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conselheiros e conselheiras que rejeitam a prestação de contas, ergam a mão, mantenham a mão erguida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Conselheiros e conselheiras que se abstêm de votar, uma abstenção. Então, com duas, perdão. É abstenção? Ah, tá. É que aí não conta porque chegou após o horário de assinatura. E só um esclarecimento para o grupo todo que está aqui. Quem vota são os conselheiros municipais. Ok? Então, com 22 votos rejeitando, 8 aprovando e uma abstenção, está rejeitada a prestação de contas. Vamos para o nosso próximo ponto, que é a apresentação e votação da Carta Manifesto do Grupo de Usuários, Delegados, Usuárias e Delegadas, Usuários e Delegados Intermunicipais do Estado de São Paulo. A conferência é nossa, ampla, democrática e antimanicomial. Quem vai estar fazendo a leitura? Essa é uma carta que eu já assinei e a gente, para que ela possa ser, para que siga o regimento do Conselho, ela precisa ser aprovada, essa decisão precisa ser aprovada aqui no Pleno, né? Para ser apreciada. Carta Manifesto do Grupo de Usuários e Usuários Delegados Intermunicipais do Estado de São Paulo. A conferência é nossa, ampla, democrática e antimanicomial. Nós, se você puder colocar ela na tela, acho que ajuda. Nós, usuários e usuários do Serviço de Saúde Mental do SUS, que saímos delegados nas etapas municipais, acho que eu lembro, eu digo, nas etapas municipais e macro-regionais, etapas preparatórias da terceira Conferência Estadual de Saúde Mental de São Paulo e para a quinta Conferência Nacional de Saúde Mental, temos como objetivo, neste manifesto, denunciar as diversas formas como fomos excluídos dos processos de organização, debate e realização das conferências em diversos municípios do Estado e nos posicionamos frente aos desmontes da rede de atenção psicossocial que estamos vivenciando nos últimos anos. Em muitos dos municípios, certos governos locais e ou o controle social não chamaram as conferências municipais e, quando o fizeram, muitas vezes não colocaram usuários como membro das comissões organizadoras. Em outros municípios, as conferências municipais foram garantidas justamente pela força dos conselhos locais que formaram comissões organizadoras éticas, apesar de certos governos municipais tentarem dificultar a realização das conferências em muitos aspectos, inclusive não dando recursos materiais para que elas se realizassem. Em muitos serviços de diferentes municípios, as delegacias regionais de saúde, as informações e documentos para a realização das conferências não chegaram para os trabalhadores e para os usuários. Por vivermos em um momento nacional de grave crise política e sanitária, com desmontes, terceirização, precarização dos serviços, muitos trabalhadores e trabalhadoras de diferentes municípios do Estado de São Paulo são vítimas de assédio em seu trabalho, principalmente em serviços conveniados, terceirizados e organizações sociais de saúde. Esse fato impossibilitou a participação de muitos trabalhadores e trabalhadoras e também impossibilitou que eles dessem o devido suporte para os usuários participarem. Em contrapartida, foi o comprometimento ético de algumas trabalhadoras e trabalhadores que, mesmo sendo assediados e perseguidos em seus trabalhos, garantiu nossa participação em alguns serviços. O fato de muitas conferências distritais, municipais e macro-regionais terem acontecido de maneira remota determinou outra grave exclusão, que nós, usuários, sofremos a exclusão digital. A maioria de nós não tem dispositivos eletrônicos como celulares, computadores, não tem acesso à tecnologia de informação e não tem letramento digital para participar de conferências remotas, sem suporte de profissionais dos serviços.
Nem todos os serviços abriram pontos híbridos para a participação de usuários e familiares. Isso já excluiu boa parcela de nós de participarmos das conferências. Em muitos municípios, podemos observar a participação e a eleição de usuários no segmento de usuários que não comprovaram ser, de fato, usuários de saúde mental. Claro que todos nós brasileiros podemos ser usuários do SUS, mas há relatos de pessoas do segmento de trabalhadores se inscrevendo como usuários. Ao longo de várias macro-regionais, muitos de nós que participamos o dia todo da etapa, votando, preenchendo os links, discutindo as diretrizes por algum erro, não saímos das listas de delegados candidatos. O fato de a votação ter sido online dificultou a transparência do processo. Usuários de certos municípios também relatam negociação de vagas de delegação por fora das eleições democráticas nas etapas oficiais e etapas preparatórias, com o objetivo de suprimir as candidaturas de delegação de base de usuários e familiares do Serviço de Saúde Mental. A falta de informação de usuários nos deixa vulneráveis e muitos de nós relataram ter sido vítimas de assédio, ameaças e até confrontos físicos durante eleições em algumas etapas presidenciais de certos municípios. O mais grave é que há relatos de que em certos municípios tais golpes ocorreram à conivência de membros do próprio conselho local. Diante de tamanho descaso por parte de certos governos e municípios e de relatos de repressão direta e intimidações, acreditamos que há de fato forças políticas que boicotam ativamente a realização de uma conferência popular, democrática e antimanicomial. Podemos perceber a ética de muitas mediadoras e relatoras e o esforço para realizarem o trabalho durante as macro-regionais. Entretanto, assistimos mediações frágeis, com conexões de internet instáveis, muitas vezes com som ruim, e recebemos relatos de que as capacitações promovidas para apoio da relatoria foram bastante frágeis em horário de trabalho e nem sempre as gravações eram disponibilizadas em tempo hábil. Também queremos denunciar o absurdo de uma conferência estadual tirar delegados antes das discussões das propostas, já que é nas discussões que acontecem durante uma conferência e nas votações de diretrizes que podemos conhecer os posicionamentos de cada delegado. Denunciamos também que, embora pelo regimento da conferência estadual, cada delegado possa se candidatar a delegado até o dia 21 de junho de 2022, as diferentes macro-regionais estão estabelecendo prazos diferentes do estabelecido pelo regimento, antecipando essas candidaturas e não estão, de modo geral, disponibilizando as listas com a relação das pessoas que saíram delegadas nos diversos segmentos. Estamos tendo falta de informação por parte de certas macro-regionais ou informações pouco claras a respeito de quais formulários devemos preencher. Estão circulando links e formulários diferentes pelo Estado, o que tem dificultado o nosso entendimento e nossas candidaturas. Há certas delegacias regionais de saúde que não estão fazendo chegar os 2 formulários que o Conselho Estadual nos informou que devemos receber. Um formulário mais curto para a candidatura na 5ª Conferência Nacional e outro mais detalhado, onde os delegados podem informar se possuem algum tipo de deficiência, se precisam de algum tipo de apoio ou alguma dieta específica para a candidatura na 3ª Conferência Estadual. Exigimos que sejam oferecidas todas as condições de acessibilidade para todos os delegados com necessidades especiais e deficiência. Exigimos que todas as etapas das conferências até agora realizadas, distritais, municipais e macro-regionais, comprovem com documentação quando foram realizadas essas etapas e onde e quais foram os regimentos, quem foram os membros das comissões organizadoras, quais foram os participantes, lista de presença e lista de delegados de todos os segmentos em todas as etapas. Reivindicamos que as listas de delegados de todas as etapas sejam publicadas no Diário Oficial antes do dia 23 de junho. Exigimos que a lista de candidatos de todo o Estado saia no Diário Oficial antes do pleito de 23 de junho. Exigimos que o Estado garanta pontos híbridos com computadores e apoio para que todos os usuários delegados possam participar. Exigimos que seja cumprida a paridade de 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de gestores. Também exigimos que seja garantido, conforme estabelecido pelo regimento da 3ª Conferência Estadual, que 50% dos delegados usuários sejam usuários de mental. Para além disso, assistimos aterrorizados o avanço das comunidades terapêuticas dentro e fora do SUS, sendo usadas para a internação de usuários, na maior parte das vezes de forma involuntária, tendo como alvo principal usuários de álcool e drogas, outras drogas, população negra e população em condição de rua. Essas instituições retiram as pessoas de onde elas vivem de forma violenta e retiram o seu direito fundamental de socialização. Sem terem equipes de saúde especializadas, são organizadas
de modo geral, por instituições religiosas que usam como método supostamente de tratamento a abstinência, práticas ditas espirituais, torturas, castigos, laborterapia, trabalho em condições análogas à escravidão, cura gay e muitas outras violações de direitos humanos. Não queremos e não devemos ser retirados da sociedade, nem queremos ficar trancados. Exigimos, portanto, que seja bloqueado o financiamento das comunidades terapêuticas, espaços em que usuários relatam sofrerem abusos e violências. Exigimos o cuidado e liberdade. Denunciamos muitos dos nossos direitos como usuários estão sendo violados. Inclusive, estamos tendo, em muitos municípios, dificuldade para o passe. Denunciamos que os serviços estão, de modo geral, com equipes reduzidas, com trabalhadores e trabalhadoras exaustos, pela sobrecarga de trabalho e pelo assédio de nossos tratamentos, que nossos tratamentos estão sendo muito mais focados na medicalização do que nos projetos terapêuticos singulares, que nem todos os serviços oferecem acessibilidade para pessoas com deficiência e que muitos dos banheiros dos serviços não têm trancas, que falta remédio, alimento, profissionais e equipamentos, e que em muitos serviços pessoas trans sofrem transfobia, racismo, machismo, aporofobia, e que estamos em muitos municípios desassistidos e sendo enviados para comunidades terapêuticas por falta de CAPs. Reivindicamos o financiamento adequado da rede de atenção psicossocial, que garanta o funcionamento de todos os seus dispositivos com equipes capacitadas e estruturas para que sejamos tratados em liberdade em nosso território, de forma humanizada, com os profissionais com os quais temos vínculo e conhecem os nossos projetos terapêuticos singulares. Reivindicamos mais espaços de geração de renda e inclusão pelo trabalho, nos moldes de economia solidária e cooperativismo, que nos proporcionem renda digna e que não nos tratem como pacientes, mas como cidadãos e cidadãs de direito que somos. Também reivindicamos que nossos familiares sejam acolhidos e cuidados. Manifestamos aqui nosso repúdio ao descaso a certos governos locais e a certos conselhos locais que não deram estrutura adequada para que as conferências acontecessem e não garantiram a participação de usuários e familiares. Manifestamos nossa preocupação com o desmonte que vem acontecendo no SUS e a forma como estamos tendo nossos direitos violados. Lutamos pela reforma psiquiátrica brasileira, pelo avanço da desinstitucionalização das pessoas manicomializadas, pelo cuidado humanizado e em liberdade, e para isso queremos participar das conferências institucionais, espaços que definem as políticas públicas de saúde mental para o país. Queremos decidir que políticas públicas queremos. Campinas, 27 de julho de 2022, Conselho Municipal de Saúde. Obrigado, Nayara. Nayara, você poderia me dar só um adendo aí no negócio que você falou? Então, uma carta que foi... Pois é. Então, porque assim, nesse caso, a não ser que seja uma questão de esclarecimento, uma questão de ordem. É de esclarecimento. Então, pois não? Pode fazer uso do microfone. Olha, gente, desde quando foi eleito, em 1998 foi criado o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e foi institucionalizado em 2003, eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente fica muito triste, muito chateado. Eu faço parte dessas pessoas que são as pessoas com deficiência. A gente não sabe, gente, a pessoa com deficiência, companheiro, tem junto. O esclarecimento é pergunta. Pois é, pergunta. Por isso que eu quero saber. Eu só quero coisar para me fazer a pergunta. Eu queria saber o que a pessoa com deficiência tem a ver com CAPS. Porque nós temos no nosso conselho
E eu, muitas vezes, eu solicitei aqui neste conselho que este conselho tivesse uma cadeira da pessoa com deficiência, da pessoa do conselho com deficiência. É isso. Obrigado, companheiro. Compreendo a importância do documento que está citando, mas só já respondendo e colocando, o texto lido em questão não aborda esta questão. Tá? Então, apesar de ser um assunto pertinente, não pertence ao texto em si que está em debate no momento. Bom, uma vez apresentado o texto, é necessário mais alguma questão de esclarecimento sobre o texto, porque nós vamos estar apreciando ele e votando. Não havendo pedidos de esclarecimento, a mesa entende a possibilidade de podermos aprovar o texto por aclamação e questiona algum conselheiro ou conselheira que seja contrário a que a gente aprove por aclamação. Não havendo manifestações contrárias, está aprovado por aclamação. Com isso, vamos para o nosso próximo ponto, que é a apresentação, discussão e votação do convênio Irmandade de Misericórdia de Campinas. Você precisa falar no microfone? Não para o alto. Está gravando. Não, está gravando. Ah, Não precisa então aqui. precisa abaixar um pouquinho, porque eu sou baixinha. Ajuda aí, Roberto. Dá uma baixadinha. 15 minutos? Oi, não. É a menos? Menos. Ah, eu vou reduzir. Ó, bota no 5, o slide 5, tá? Vou trabalhar com 10 minutos, se der 10 minutos eu lhe aviso. Tá bom, tá ok. Dá o microfone para ela, Roberto. Não, eu não consigo segurar. Eu vou deixar assim. Tá ótimo. Eu vou tentar fazer sem olhar muito para ser um pouquinho mais rápido. O objetivo desse tema de forma de misericórdia são 3. O primeiro objetivo foi o aumento de 5 leitos de UTI e o aumento de 9 leitos de enfermaria por 3 meses. Vou tirar essa máscara porque não estou aguentando falar com a máscara. Por que por 3 meses? Porque precisa só por 3 meses? Não, porque o município vai responder financeiramente por esses leitos e no momento se tem um recurso apenas para os 3 meses. Tá? Outro objetivo é que tivemos, por força de portaria, a habilitação de leitos de UTI. O que significa isso? Recurso federal vindo para o município, para os leitos de UTI, que foram habilitados aí da Irmandade. Cerca de 8 mil e pouco por mês. Outra portaria foi o aumento do valor da diária de UTI pelo Ministério. Cerca de 3 mil e pouco, 300 e pouco por mês. Esse recurso, ele não vai acrescentar aumento na transferência para o hospital. O que nós vamos fazer? Nós vamos desonerar o município desse recurso que vem do Ministério. Tá? E o terceiro objetivo é aumentar por mais 6 meses o período de vigência do termo já ajustado com a Irmandade. Porque o termo, ele termina em janeiro, 7 de janeiro, se não me engano. Só que por conta da pandemia, nós ficamos impossibilitados de fazer avaliação, né, do impacto de indicadores na nossa matriz de indicadores de quantidade e de qualidade, que fizemos alguns indicadores mais audaciosos, acreditando que seria para melhorar a eficácia e eficiência da execução desse convênio. Alguns deles necessitam de 90 dias para ser avaliados. Mas durante a pandemia, nós tivemos, por força de lei, pagando o teto para esses hospitais, né? Por conta que com a Covid ficou difícil, enfim. Pagamos o teto, nós não aplicamos os indicadores e nós não conseguimos, portanto, avaliar o impacto desses indicadores, que para a gente, tecnicamente,
é muito importante. Então, a gente esticou por mais 6 meses, até junho, né, 30 de junho, este convênio, esse termo aditivo, portanto, né, para a gente ter pelo menos 12 meses aí, vamos dizer, né, avaliar esses indicadores. Esses são os objetivos desse termo aditivo, né? No final daí eu coloquei os valores que, de verdade, só vai ter o aumento de valor nos 3 meses, onde a gente vai oferecer os leitos a mais, né? Não aumentou valor de leito, não aumentou o valor de leito UTI, nem de leito de enfermaria, tá? E que, no final, aí, passando os 3 meses, o convênio volta a ser o que já era, com a diferença apenas de mudança de fonte. Quer dizer, o que vem do federal, nós deduzimos do municipal. É só isso que tem o convênio, né? Tá? Pronto. Pode, por favor. Queria só fazer uma complementação. A Osmarina trouxe a justificativa pela ampliação, né, dos leitos por 3 meses, em relação a uma vinculada, não a uma questão orçamentária, mas não é só isso, né? Foi necessária essa ampliação urgente desses leitos em função do aumento do número de casos de Covid que nós tivemos, né? E aí, com base nas informações que a vigilância nos alimentou, do quanto tempo duraria aí esse pico, é que também foi direcionado esse período, tá? Então, tem uma questão orçamentária e financeira, porque a gente queria também poder manter por mais tempo, mas tem também a urgência de se fazer, de se garantir assistência para esse público, né? Que a gente teve esse novo boom aí, né? E que esses leitos têm sido muito úteis para a gente garantir o acesso, e com isso a gente foi conseguindo desmobilizar outros leitos para poder assistir outras situações de saúde, né? Então, por exemplo, o Ouro Verde, que chegou a ficar com 50 leitos de UTI para atendimento Covid, hoje ele está com 10, e aí os demais leitos estão direcionados para atendimento de outro público, inclusive na busca incessante de retomada das cirurgias eletivas, para o atendimento das pessoas que acabaram descompensando em função do prejuízo que se teve no acompanhamento dos pacientes crônicos. Então, só para complementar, né, a questão dos motivos pelos quais a gente precisou fazer essa ampliação a jato para garantir o acesso das pessoas a esses leitos. É verdade, desculpa, é verdade. É uma questão que o Conselho Fiscal perguntou, se esses leitos, para que serviria? Vai servir para tudo, né? Para Covid, para tudo o que precisar, né? Então, neste momento desse aumento, são muito bem-vindos, né? E aí vamos analisando aí conforme vai se dando a curva epidemiológica do município, né? É isso aí. Obrigado. Agora eu vou passar aqui para o Ney, parecer do Conselho Fiscal. Ney? Bom, o Conselho Fiscal... consegue colocar na tela? Um minuto. Obrigado. Então, o parecer, a formatação dele é aquele padrão. O primeiro parágrafo fala da legislação e de que a gente recebeu a documentação. O segundo parágrafo fala das datas de reunião e quem participou. Em seguida, a gente pega os pontos que a Osmarina apresentou como os objetivos do termo aditivo, que são os 3 objetivos. Abrir esses leitos adicionais por 3 meses, adequar os valores às 2 portarias do Ministério e prorrogar o convênio até junho do ano que vem, para
fazer a avaliação dos novos critérios de medição da produção do convênio, para avaliar se esses critérios são ou não os mais adequados. Aí a gente faz essa discussão para que serviriam esses leitos, e aí tem uma questão que a Rosmarina colocou aqui agora, que é importante a gente olhar para ela, que é, estão sendo abertos por 3 meses porque é o que tem de disponibilidade orçamentária. Precisaria por mais tempo. Mas assim, dito isso, que é evidente, o precisaria por mais tempo não significa que a gente precisa por mais tempo um convênio. Significa que a gente precisa por mais tempo leitos. E é desejável que esses leitos sejam municipais, sejam próprios da prefeitura, para que a gente não precise ficar negociando isso com entidade conveniada, seja profissional nosso, que a gente garanta o funcionamento do nosso jeito. Mas isso não entrou na discussão do parecer, porque o parecer está olhando para o convênio propriamente dito. E aí o que a gente conclui é: aprova o convênio, porque é necessário, e a única ressalva que a gente faz é uma ressalva que dá um puxão de orelha em nós mesmos aqui do Conselho Municipal, que é: precisamos que a comissão de acompanhamento do convênio funcione de fato, e isso significa que os usuários do Conselho Municipal precisam assumir a tarefa de ir para essa comissão, e o outro lado dessa exigência, que é puxão de orelha nosso na gestão, é a gestão e a entidade conveniada precisam adequar o horário de reunião para um horário que seja conveniente para um usuário do Conselho Municipal participar. Porque a entidade e a prefeitura são as duas interessadas na execução do convênio. O nosso papel é outro nessa história, e os usuários aqui são voluntários para estar nesse lugar. Então é preciso que os dois entes que estão conveniando uma parceria entendam que a dificuldade dos usuários tem que ser levada em consideração com mais atenção e cuidado para garantir nossa participação. Dito isso, nossa defesa do Conselho Fiscal é pela aprovação do convênio com essa ressalva aí para garantir a comissão de acompanhamento. É isso, obrigado. Obrigado, Ney. Está aberto para discussão. Alguém quer se inscrever? Pelo menos eu não vi ninguém se manifestando. Não tendo inscritos, aí de fato a gente não faz a devolutiva, porque não houve questionamentos, e vamos direto para a etapa da votação. A mesa, para tentar agilizar, questiona se algum conselheiro ou conselheira faz questão de votar a aprovação sem a ressalva apresentada pelo Conselho Fiscal. Ou seja, a apuração simples, sem ressalva. Não havendo, a mesa entende a possibilidade de aprovar por aclamação. E questiona: algum conselheiro ou conselheira contrário a que se aprove por aclamação com a ressalva apresentada pelo Conselho Fiscal? Não tendo nenhuma manifestação contrária, está aprovado. Agora são 20h44, resta apenas uma pauta que, logicamente, não devemos dar conta em 15 minutos. Portanto, seria necessário a gente aprovar a prorrogação da nossa reunião até as 21h30 para a gente dar conta do último ponto, lembro a todos e todas, que é a apresentação e discussão da necessidade de uma ouvidoria SUS Campinas e a votação das recomendações da Secretaria de Saúde para a implementação da ouvidoria SUS. Então, a mesa, pedindo compromisso de todos e todas para a gente dar conta da última pauta, propõe que a gente aprove por aclamação a prorrogação de nossa reunião. Alguma conselheira ou conselheiro contrário? Tem como no peito? Não, mas
Agora. Já foi embora um punhado de gente. Tem que ver quem é conselheiro. Tá, tem algum conselheiro ou conselheira está solicitando checagem de quórum? Seria isso? Sim. Tá, todos os conselheiros e conselheiras presentes levantem a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, já deu, né? Tá, então, bora lá. Então, com a prorrogação aprovada, vamos para o nosso último ponto. Quem que vai estar na parte da apresentação? Nayara? Acho melhor ficar ali. Fica agora. Nós trouxemos esse tema, já vem sendo pautado há muito tempo. Finalmente a gente conseguiu trazer esse tema. Para nós ele é muito importante, né? Eu acho que eu vou ficar um pouquinho para lá para eu conseguir ler, porque senão eu não consigo ler. Não sei se me pega aqui, mas enfim. Então, por que a gente defende que haja uma ouvidoria em Campinas? Primeiro, porque ouvidoria de uma forma geral, né? Primeiro, a nossa pauta aqui é porque a necessidade de uma ouvidoria SUS, tá? Mas antes de falar da ouvidoria SUS, por que uma ouvidoria em geral? Primeiro, porque as ouvidorias públicas, elas são previstas em lei, elas ampliam a capacidade do cidadão fazer as suas relações com o Estado de forma mais estratégica, numa conversa, numa interlocução com os responsáveis pelas políticas públicas. Facilitam a fiscalização sobre os serviços públicos, trazem dados significativos para os administradores públicos, que podem servir de base para um planejamento e tomada de decisões, de forma a melhorar as ações e as atividades dos serviços. Se elas são, de fato, autônomas e independentes, elas podem ser mais um canal de participação popular, integradas com os conselhos e com as conferências, de forma que a gente possa otimizar, potencializar, melhorar a atuação dessas instâncias do controle social. E elas ampliam a percepção do conselheiro, dando ao conselheiro mais condições de compreender a conjuntura na qual a prestação do serviço público está se dando. Tá? Por que a ouvidoria da saúde? Primeiro, em 2003 foi criada uma secretaria no Ministério da Saúde, a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, onde foi criado o Departamento de Ouvidoria Geral no SUS. Desde então, o Ministério da Saúde recomenda que sejam implantados nos âmbitos estadual e municipal ouvidoria da saúde, ouvidoria SUS. Desde a 13ª Conferência Nacional de Saúde, que é de 2008 ainda, tem já uma indicação da necessidade das ouvidorias de saúde também nos estados e nos municípios, estabelecendo que haja uma integração com os conselhos. Tá? Pode passar. E aí as diretrizes que estão sendo recomendadas seriam as seguintes: que seja um espaço para acolher demandas referentes a informações, sugestões, reclamações, solicitações, denúncias, reclamações e elogios, que elas sejam encaminhadas, respondidas e equacionadas pelos órgãos responsáveis, que elas sejam transformadas em dados, informações e subsídios para a formulação estratégica da política de saúde e que elas sirvam de contribuição para a definição de objetivos, metas e indicadores e também pautas para as nossas reuniões de conselho. Tá? Qual seria o método de trabalho das ouvidorias da saúde? Ela teria um telefone exclusivo da ouvidoria para recepção de demandas de uso gratuito, no 0800, algo assim. Caixas de sugestões, reclamações e elogios nas unidades de saúde de acesso exclusivo dos profissionais da ouvidoria. Ela teria um e-mail próprio para recepção de demandas, ela também poderia usar as de correspondência, né, como cartas encaminhadas pelos correios, os usuários fazerem isso, disponível nos serviços, e ela teria que ter também um WhatsApp institucional para orientação e atendimento dos usuários, né, que os usuários pudessem acionar. E a ouvidoria deveria também ter uma atuação itinerante com visitas aos serviços de saúde em diálogo com os usuários. Mas o método também, além disso, a produção de relatórios periódicos para monitoramento do Conselho Municipal, dos gestores dos serviços e da própria Secretaria, para que os problemas sejam
avaliados, né, e ter uma reorientação da política de saúde. As demandas coletadas são armazenadas em bancos de dados que possam ser acionados desde que obedeçam à lei de proteção de dados, e há uma necessidade de uma infraestrutura adequada, bem como um pessoal capacitado com educação continuada e permanente. Agora, em Campinas, por que a gente coloca então a justificativa para que haja uma ouvidoria de saúde em Campinas? Nunca se teve uma ouvidoria ligada à saúde com esse porte e com essas diretrizes, embora seja uma demanda antiga do Conselho Municipal de Saúde. No passado recente, embora seja possível a gente considerar que que não seja possível considerar uma ouvidoria, a Secretaria de Saúde teve uma profissional, você está presente aqui hoje, né, bacana, cujo papel era receber as demandas e as reclamações de usuários sobre o serviço de saúde. Mesmo sem condições para tal, a profissional em questão agia com denodo e independência, o que foi muito útil para que se tivesse um retrato dos principais problemas que atingiam a saúde do município. Mas, infelizmente, a atividade foi suspensa pela Secretaria sem maiores explicações. Em 2021, o Conselho solicitou, por ofício à Secretaria e ao Ministério Público, a criação da ouvidoria, ou pelo menos uma atividade semelhante a essa que foi suspensa. E houve uma alegação de que a ouvidoria do município, que o 156 e o SAEC, né, o Serviço de Atendimento a Pacientes Especiais, substituiriam essa estrutura. Agora, por que, na nossa opinião, essa argumentação é insuficiente? Não, porque, primeiro, esses serviços não mantêm relação com o Conselho, não geram relatórios periódicos, não contribuem com informações públicas sobre a saúde e não se prestam aos nossos objetivos. A saúde é uma política pública com mais usuários na cidade. Então, nós temos um contingente de mais de 700 mil usuários do SUS hoje que dependem diretamente da saúde, né, do SUS. E ela tem especificidades complexas que justificam uma ouvidoria exclusiva, integrada e em apoio ao Conselho Municipal de Saúde. Aí, quais são nós, todo dia sim e dia seguinte também, são inúmeras as reclamações que nós recebemos. Dificuldade de acesso na atenção primária, falta de vagas e filas imensas nos ambulatórios especializados, falta de profissionais, falta de medicamentos, problemas no relacionamento com alguns profissionais de saúde, falta de respostas dos gestores, entre muitas outras demandas e reclamações. Mesmo com limitações, tais demandas são transformadas em pontos de partida para avaliação de serviços, pautas no pleno, em boletins, em resoluções, em recomendações, em manifestações de rua, em representações do Ministério Público, que é a nossa tarefa fazer como Conselho Municipal, né? Mesmo não tendo a estrutura da ouvidoria. A falta de pessoal e de metodologia adequada e de infraestrutura, hoje, inviabiliza um trabalho profissional, que é o que a ouvidoria nos ajudaria a desenvolver, né? E aí os conselheiros, por quê? Porque os conselheiros são voluntários e hoje o Conselho conta com uma profissional apenas disponível em 36 horas, mais uma adolescente estagiária, né? Então, por essas razões, continuaremos exigindo e lutando para que tenhamos um órgão com essas características em Campinas, como já acontece em centenas de cidades brasileiras. Eu queria fazer um seguinte relato. Quando eu fui procurar um logozinho para poder colocar e fazer nessa apresentação, eu fui procurar logos de ouvidorias na internet. Gente, muitas cidades, mas cidades muito pequenas, inclusive, e cidades grandonas, têm ouvidoria de saúde. É um absurdo que uma cidade de 1.200.000 habitantes não tenha uma ouvidoria da saúde. É um absurdo. É muito desmantelo esse SUS nosso. Entendeu? Porque é uma estrutura que não é complicada de manter, não é complicada de organizar, e tem municípios lá da Rebimboca da Parafuseta que tem ouvidoria da saúde e nós não temos. É muito absurdo. Obrigada. Oi? O Roberto está propondo que eu já leia as recomendações, porque nós fizemos, aí eu não sei veja aí a mesa, como é que vocês querem conduzir. Manda. Nós fizemos uma proposta de recomendações à Secretaria para a institucionalização
dessa ouvidoria. A gente pode agilizar já apresentar as recomendações, se vocês acharem que por bem, porque aí a gente já faz isso e já, né? Então tá bom. Aí eu preciso do meu papel aqui, que eu não vou conseguir ler aquela letrinha. Ah, desculpa. Esse aqui, né? Considerando. Só queria. Isso é funcionando, mas a Ivone está aqui. Eu queria pedir a possibilidade de rapidamente tentar resgatar uma questão, e a Ivone pode até acrescentar no que eu acho que é importante. Então tá, eu queria pedir que a Ivone falasse, eu queria complementar se ela não tocar, porque assim, esse debate já aconteceu, a Ivone foi na época, embora não fosse formalmente ouvidora, estava fazendo esse trabalho e nós tentamos encaminhar. Eu acho que é importante a Ivone falar um pouquinho e a gente colocar essa questão. Não surge do nada esse debate. Ivone, chega mais. Esse debate não surge do nada. Por favor. Obrigada, pessoal, por trazer esse tema tão importante aqui hoje. Vocês não sabem o peso que vocês estão tirando das minhas costas. Porque eu saí daqui, do 16º andar, e levei a ouvidoria nas costas. E eu ando com ela nas costas, dia e noite. Tá? Reativando a ouvidoria, isso vai sair das minhas costas, porque Campinas, eu falo assim com muita clareza, com muita certeza, que eu fiz um grande trabalho, porque Campinas me procura todos os dias. Todos os dias. Eu consegui, eu posso bater no peito. E assim, com o Mariante, quantas discussões nós falávamos, né? E eu sempre falava, a ouvidoria é o coração da saúde. Ninguém tira disso. A ouvidoria é o coração da saúde. Entendeu? Aquele gestor que não quer escutar o povo, eu não sei como ele quer ser gestor. Ele não pode ser gestor. Você não quer escutar o povo. O que vocês querem saber? Vocês querem saber a demanda de cirurgia de prótese? Vocês querem saber as demandas da especialidade? Eu sei tudo. Sei tudo. Vocês sabem como está a hemodiálise em Campinas? Vocês sabem? Vocês sabem? Alguém sabe? Eu sei tudo. Porque a ouvidoria, ela anda nas minhas costas. Então, esse tema... É assim, vocês não sabem o peso que vocês estão tirando das minhas costas. Tá? Porque todo mundo me procura, todo dia é uma demanda. Demandas gravíssimas, muito graves. Né? Até na pandemia, não tinha trabalho com os transplantados, não tinha vacina, os transplantados não era prioridade. E me procuraram. Eu entrei em contato em São Paulo, o Hospital do Rim ofereceu as vacinas para todos os transplantados aqui de Campinas. Os transplantados aqui de Campinas foram vacinados contra a Covid em São Paulo. Em São Paulo, porque eu fiz um mutirão de carro meu, carro de filho, carro de vizinho, para levar os transplantados. Porque o transplantado, todo mundo sabe, né? Principalmente médicos que devem estar aqui, que ele é a pessoa, pegou Covid, de cada 4, 3 morrem, né? Então, eles foram também os primeiros a ser transplantados, tomar a vacina. E assim, as pessoas me procuram demais. E eu corro atrás de tudo. Então, voltando à ouvidoria, legitimando a ouvidoria como um canal, nossa, é um grande presente para Campinas. Eu fui para Brasília, com todo o custo meu. Eu fiz um curso em Brasília de 6 meses. Está aqui, ó, o projeto que eu montei de ouvidoria. Está aqui. Coloquei no projeto que o ouvidor teria que ser um servidor, lógico, um servidor de compromisso com a população, né? Esse projeto também, ele foi apreciado no Ministério Público. O Ministério Público, ele viu o projeto e se pronunciou, dizendo que a ouvidoria da saúde era de grande relevância para a sociedade de Campinas.
Eu tenho essa carta do Ministério Público, assinada pela Cristiane Lau. Então, assim, até me emociona, sabe? Saber que esse tema voltou, né? E, assim, a ouvidoria ela não pode caminhar sozinha. Ela não pode, entendeu? Então, eu sempre falei nas conferências, nossas propostas de conferência, né? Que ela fosse um canal que fosse interligado ao Conselho Municipal, né? A outros espaços de debate, ao Conselho. Ela não pode caminhar sozinha. Mas a ouvidoria, ela é, sem dúvida, o coração da saúde. Não adianta. Ela é uma tomada de decisão. Ela informa. O gestor não precisa ter trabalho. É só ele procurar a ouvidoria, ele sabe o que acontece no município dele. Ele sabe tudo, sabe? Porque as pessoas, elas vão aonde elas são respeitadas, onde o sofrimento delas já extrapolou, né? Então, a ouvidoria do SUS, ela é o canal mais legitimado, mais assim, que realmente representa a sociedade, né? Mas ela tem que estar com outros órgãos para poder estar caminhando, né? Eu tenho ciência disso, eu sou uma pessoa que eu trabalho com a verdade, não tenho medo, trabalho com a verdade, defendo o SUS, assim, pelos poros, né? E tudo que eu fiz na ouvidoria, eu fiz um fórum de ouvidoria, veio a diretora do DOGE, de Brasília. Quando eu convidei, eu pensei que ela ia mandar um representante, ela disse, não, eu vou. Eu fui, aqui, a ouvidoria de Paulínia, ouvidoria de, como chama aqui, de Pedreira, todos convidaram para copiar o meu projeto de ouvidoria, entendeu? Então, eu acho que tem coisas acontecendo gravíssimo, muito grave acontecendo, tá? Então, que isso aconteça rápido, muito rápido, tá? Agora, com essa pandemia, nós temos aí a questão da hemodiálise, Campinas não tem vagas, né? Eu acho que todos sabem. Se não sabe, ouvidoria ambulante aqui, né? Sabe, né? Então, são questões assim, muito graves. Pessoas para fazer cirurgia de prótese, quadril, 6 anos na fila. 6 anos. Está mutilada na cama. Entendeu? Especialidade, ninguém entra em fila de especialidade. Então, gente, ou a gente faz uma política séria, uma política de vida, uma política de respeito, ou então, para que você entendeu? Para que falar que existe saúde pública, né? Ou a gente defende o SUS como ele tem que ser defendido, né? Ou então não adianta a gente ficar só no blá blá blá, né? Balela, né? Só ganhar, eu acho que é triste falar, né? Mas muita gente só quer ganhar o dinheiro, né? É triste. Então, eu fico assim, nossa, encantada com essa retomada da ouvidoria, encantada mesmo. Parabéns para quem colocou em pauta. Parabéns. Viu? Obrigada. Obrigado. Nayara a gente vai abrir. Pode escrever um negócio para mim? A gente vai abrir para as inscrições. O telefone é aquele 160, que a gente pede, eu faço parte da administração de Souza, que a gente pede cadeira de roda, cadeira de banho pelo SUS. Esse 160 não tem nada a ver com o SUS, tem? Com a ouvidoria, não. Nós tínhamos 2 canais, 2 telefones, onde a gente recebia as demandas pelo telefone e recebia as demandas também presencial, mas foram fechados, né? Foram fechados. Eu trabalhei na ouvidoria geral aqui de Campinas 1 ano e 8 meses. E vi que a ouvidoria geral não tem nada a ver com a ouvidoria do SUS. Não tem nada a ver. Porque a ouvidoria do SUS, ela não pode ser uma gaveta, não pode ser uma ouvidoria de mestre mandou, pular amarelinha, ela não pode ser. Então, não tem nada a ver com a ouvidoria geral. Então, mas o 160 ainda funciona.
160 é para você marcar a consulta. Pessoal, só uma questão de ordem. Aí a gente vai abrir as inscrições e a gente precisa dar continuidade por causa do tempo. Já são 21h05. Nayara? Só para me fechar, Mayara, então. Aí o canal foi fechado. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. E agora hoje eu recebo do Dorges e-mails. Tá até aqui, ó. Vou deixar com vocês. E-mail do Dorges do meu e-mail pessoal. Sabe, as demandas vêm tudo no meu e-mail pessoal. Sabe, é uma coisa absurda, absurda. Isso não pode continuar. Tá aqui todas as demandas aqui. Eu trouxe algumas demandas para vocês verem. Você entendeu? Bom, obrigado, gente. Maria, você vê isso? Não, eu queria só fazer uma referência aqui, que é da gente entender um processo também. Quando a Ivone estava nessa época, como eu falei, não era uma ouvidoria institucionalizada, mas ela tentava fazer esse trabalho, a gente conversou no Conselho Municipal de Saúde, e aí, Ivone, eu quero colocar essa questão, porque eu acho que é importante as pessoas saberem. Vamos conversar sobre a ouvidoria do SUS Campinas da Saúde. Vamos. Nós procuramos, então, o ouvidor geral da cidade, do município, Daniel Santini. Lembra, Ivone? E, inclusive, tivemos a conversa com ele, eu, então, secretário, e o secretário Carmen. E o ouvidor falou que era absolutamente favorável à ouvidoria da saúde, não era, Ivone? Porque, assim, se a gente não recupera essas coisas, parece que, não, houve um esforço. E aí, nessa época, a Ivone conversou com a gente e teve a ideia, vamos fazer uma discussão organizada num fórum sobre ouvidoria? E a gente pensou o seguinte, as ouvidorias mais avançadas que a gente tem no estado de São Paulo, são ouvidorias que cumprem os seguintes requisitos. A pessoa que vai ser ouvidora ou ouvidor é escolhida em um processo que não é a vontade exclusiva do governante, por razões óbvias. Que não adianta dizer que a ouvidora ou ouvidor vai ter mandato garantido, não pode ser trocado em qualquer minuto, se eu vou lá e escolho aquele meu amigão de fé, irmão camarada, que vai ficar ouvindo daquele jeito. Assim. Então, a indicação da ouvidora, e aí nós temos duas no estado de São Paulo, e que estiveram aqui, naquele debate, a ouvidoria de polícia e a ouvidoria da Defensoria Pública, que deram parabéns à proposta que a gente estava fazendo e disseram, esse é o caminho. Então eu quero colocar isso, porque toda essa discussão que agora é retomada aqui, aconteceu naquela época, e a gente se animou, inclusive o secretário esteve